Estaremos lendo agora do versículo 20 ao versículo 23, que nos diz a palavra do Senhor. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã, o dia quinto. Falaremos sobre as obras de Deus no quinto dia. É interessante, queridos, que novamente queremos ressaltar que tudo começa com a ordem divina, com a palavra do Deus Todo-Poderoso. O versículo 20 começa dizendo: e disse Deus. Deus é quem dá ordem para que todas as coisas tenham a sua existência, ou vida, conforme nós estamos lendo aqui. E a ordem de Deus aqui é para que as águas produzam enxames de seres viventes, criaturas vivas. Deus está dando a ordem para que tudo venha a existir. E nós entendemos que a alma presente nos seres, como animais, como as aves e os peixes, tudo vem de Deus. Deus é quem decreta o fôlego de vida a tudo que existe nesse universo, nesse mundo. Na expressão aves voadoras, como nós podemos analisar dentro desse texto, é interessante atentarmos para uma coisa. Leve em consideração que aqui está envolvendo também os insetos, porque a definição que você tem aqui em Gênesis sobre as espécies, sobre as aves, elas não estão tão ligadas ao seu aspecto científico, mas é uma forma normal do autor relacionar ou falar sobre como Deus criou e determinou a existência de todas as coisas. Então, em se tratando das aves voadoras, envolve também os insetos. E nós podemos ver isso lendo em Deuteronômio capítulo 14, versículo 19 ao 20. Fala assim a palavra do Senhor: também todo réptil que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Então perceba, dentro desse texto bíblico, que está incluso também os insetos como aves voadoras. Em se tratando de animais marinhos, conforme nós podemos perceber aí, dentro do versículo 20 e dentro do versículo 21, nós podemos analisar que esses animais podem ser também chamados de monstros marinhos ou baleias, como aparece em algumas traduções. A palavra hebraica para monstro marinho é tanim. Tanim quer dizer dragão, serpente, crocodilo. No seu aspecto figurativo, a palavra dragão ela era usada por diversos profetas para falar da ferocidade dele. Era algo que causava pavor ou que representava grande força. Muitas nações passaram a simbolizar esses dragões. Ou nós podemos analisar como também Leviatã. Para compreender melhor isto, vamos analisar a palavra do Senhor conforme escreveu o profeta Isaías, no capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Nós podemos analisar aqui
que Deus está fazendo referência nesse texto a algumas nações que passaram a ser representadas como Leviatã, como dragão, como serpente veloz e etc. Confirmando ainda mais esse texto, podemos ler o profeta Jeremias no capítulo 51, versículo 34, que nos diz a palavra do Senhor. Isaías 51, 34 diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que aqui o Senhor, fazendo referência à Babilônia, a Nabucodonosor, ele é visto como um dragão. Então, essa expressão tanim no hebraico pode representar esse dragão, ou serpente ou crocodilo. Por isso que muitas traduções fazem diversas alusões dessa forma. No seu aspecto figurativo, nós já explicamos que representa essas nações poderosas. Então, no livro de Jó, no capítulo 41, nós temos a expressão em se tratando de Leviatã. Jó, capítulo 41, no versículo 1. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligará sua língua com a corda? Então, a expressão aqui Leviatã pode estar ligada a Tanim, falando de um animal poderoso, um dragão, uma serpente ou um crocodilo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas seja lá como for, o texto deixa claro que todas as criaturas foram feitas por Deus e que dele receberam a sua bênção. Ainda que essas criaturas pareçam horripilantes, estranhas, todas foram determinadas ou surgiram por ordem de Deus. Então, Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. E elas estão debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Então, meu querido, tudo foi criado por Deus, tudo veio de Deus e glorifiquemos a Ele por criar todos os animais, pois há um propósito divino nisto. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.